Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de fundição, tá? Eu sou o Renato, sou professor lá do campus de Hortolândia, do Instituto Federal, da área mecânica. E aqui a gente está falando uma série de vídeos sobre processos de fundição, tá? Essa é uma disciplina que a gente tem lá no campus, que chama Siderurgia e Fundição. E estamos já na parte de fundição aí nessas últimas aulas, tá bom? Então, se você está chegando agora, então peço para você se inscrever aí embaixo no canal, ative as notificações e também aí acompanhe as postagens, né, dos professores do campus, bastante coisa legal da área mecânica, se você gosta aí de metalurgia, gosta de desenho técnico, enfim, tem bastante conteúdo bacana aí disponibilizado, tá bom? Então hoje a gente vai continuar aqui os nossos processos de fundição, tá? Então estamos falando ainda da etapa 1 dos processos de fundição, que são os processos de fundição, teoricamente, em moldes colapsáveis, né? Que seriam isso? Os moldes colapsáveis são esses moldes que eu preciso de alguma forma retirar o molde, quebrá-lo ou por algum outro meio, retirar essa moldura, né, esse envolto dessa peça, para conseguir removê-la, tá bom? Então, estamos falando ainda sobre moldes colapsáveis que, de maneira geral, utilizam areia aí, auxiliando o processo, muitas vezes, e também aí sendo efetivamente o molde desse processo de fundição, tá? Em um momento oportuno, vamos falar das coquilhas ou os moldes permanentes. Tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá, pessoal. O que a gente já estudou aqui nesse curso, para quem está chegando agora? Estudamos areia verde, areia seca, estudamos o processo silicato de sódio, NaCO2, estudamos também o processo areia-cimento, e na aula anterior a essa, para quem voltar aí no playlist, estudamos moldagem em casca, um processo conhecido como shell molding, e resinas de cura frio, tá? Na aula de hoje a gente vai falar a respeito de 3 processos que vão trabalhar aí com areia sem ligantes. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que essa areia não tem nenhum agente externo, não tem nenhum meio, né, de ser ligado, de ser aglomerado. Não tem um meio químico, né, um meio físico para que isso um meio químico, né, um agente químico para facilitar, para resolver esse processo, essa ideia da ligação, do endurecimento do molde, tá? Aqui a gente usa técnicas aí paralelas para que isso ocorra, tá bom? São processos bem interessantes, são processos mais modernos do que esses que a gente viu anteriormente, que vão trabalhar aí com a areia sem esses ligantes que tem um efeito aí de unir as partículas e endurecer de maneira geral, tá? Então aqui a gente não tem esse elemento, tá bom? Não tem nenhum ligante inorgânico, tampouco um ligante inorgânico, tá? Bom, e aí na aula que vem, na próxima aula, né, falaremos de 2 processos de cera perdida e o clã, o CLA, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar aí do molde cheio, tá? Esse molde cheio, né, aqui tem uma ideia de uma peça, tá? O que a gente pode ver aqui? Uma peça relativamente complexa, né? Uma peça grande, complexa, que teria aí, de certa forma, uma grande dificuldade de ser modelada, né, em madeira, ou em aço, o que for, tá? Então, o que é possível de se fazer, né? É possível de fazer uma peça desse tipo, que tem aí uma baixa produção, por meio de um poliestireno expandido, né? Que abre aspas, aí a gente chama de isopor, tá? Então, no molde cheio, a gente vai ter aí a fabricação de um modelo normalmente, na grande maioria das vezes, por isopor, poliestireno expandido, tá? E aí esse isopor é moldado, pode ser técnicas manuais de moldagem, né? O cara vai lá e molda, lá, né? Corta as peças, ou pode ser por vias de processamento desse poliestireno expandido em moldes metálicos, tá? Outra maneira de ser feito. Bom, o molde cheio, ele já tem aí um certo tempo, tá? Também conhecido como EPC, ou Evaporative Partner Casting, quer dizer, simplesmente em uma tradução livre, que é uma fundição com um modelo que evapora, né? E esse modelo que vai evaporar, normalmente ele precisa ser de um material, né, para ter sentido esse processo, que se vaporiza numa temperatura abaixo da liga, tá? Então, eu vou utilizar um modelo que tem um ponto que vai vaporizar, vai tornar vapor, né, vai gerar aí, dependendo do que é feito, CO2, né, por exemplo. E aí essa vaporização vai fazer com que libere uma cavidade desse molde,
tá? Então a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas o que é importante agora? A gente entender que eu vou fabricar um modelo por algum elemento que seja vaporizável, ou seja, que quando eu submeter ele ao calor dessa liga, ele vai se tornar vapor, tá? A gente pode utilizar o poliestireno ou o polimetilmetacrilato expandido, tá? Esses dois materiais são bastante utilizados, eu diria até que o poliestireno é mais utilizado, tem um preço um pouco mais barato que o polimetilmetacrilato, mas de maneira geral a ideia aqui é a mesma, né? Esses materiais eles vão ser utilizados para fazer esse modelo e ao mesmo tempo eles vão ter a função aí de se tornar um molde, tá? Existe aí algo que importante também, a possibilidade de uma certa contaminação do metal por carbono, porque o poliestireno e o polimetilmetacrilato, quando vaporizável, gera principalmente CO, CO2, né? Portanto, esse carbono, né, pode de alguma maneira contaminar a superfície dessa peça que está sendo gerada, tá? Mas há meios para controlar isso, a gente vai ver daqui a pouquinho, para tentar minimizar esse efeito, tá bom? Então, a gente já sabe que a confecção dos modelos vai ser feito por usinagem de blocos, tá? O que seria isso, né? Então, a gente vai ter esse metal, esse poliestireno expandido, esse isopor, vou tratar aqui como isopor, né? E aí eu moldo esse isopor, essas placas de isopor, de acordo com a peça que eu quero obter, tá? Esse é um jeito de fazer. Se esse processo, se nessa fundição recebe eventualmente a produção dessa peça, é um processo bastante interessante, né? Então, porque se não é uma peça que tem um volume bastante grande para a empresa, né? Acaba se tornando aí um jeito de se fazer essa peça única, ou ali em pouca quantidade via a molde cheio, tá? Quando a gente parte para processos mais volumosos, né, aí pode ser que o processo já se torne inviável, e aí há outras técnicas que a gente já viu aqui em areia, ou em peças em dimensões menores, técnicas de coquilha em moldes permanentes, pode ser que seja mais interessante do que molde cheio, tá? Bom, moldagem de grânulos pré-expandidos em moldes metálicos, essa é uma outra possibilidade, né? Então, duas possibilidades. Tem um bloco de isopor e faço essa modelagem, cortando, colando, né? Esse isopor. Outra possibilidade é pegar grânulos desse poliestireno, desse isopor, né? Se a gente pegar, acho que todo mundo já fez isso, né? Pegar lá uma plaquinha de isopor, a gente vê que é um grânulo, né? Uma bolinha de isopor que é aglomerado para formar uma placa, né? Então a gente pegar grânulos, né, de isopor e colocar isso, né, numa matriz, um molde metálico, tá? E expandir esse isopor ocupa esse espaço desse molde metálico e aí eu tenho um isopor feito disso, né? Então, um modelo de isopor feito por meio de moldagem em moldes metálicos, tá bom? É uma outra possibilidade. Aqui sim dá para trabalhar numa escala mais produtiva do que usinagem de blocos, tá? E aí eu venho com aquecimento com vapor ou água quente, né? Para que esse grânulo ele vai se expandir e vai ligar, tornando aí a forma do molde. Então, esses grânulos, né? Então, ele vai ser adicionado ao molde metálico, tá? E aí eu aqueço isso externamente, né? E com o aquecimento, esse grânulo vai gerar um pouquinho de CO, CO2, parcialmente, né? E vai expandir. Essa expansão ocupa o espaço desse molde, tornando um bloquinho de isopor de acordo com a peça que eu quero, tá bom? E aí esse bloquinho a gente vai ver o que vai fazer com ele, tá? O modelo já deve conter canais e alimentadores, também é muito importante isso, né? Então, tanto faz se é usinagem por bloco ou moldagem por grânulos, eu tenho que prever já onde vai ter o canal de alimentação, onde vai ter um possível respiro, um possível massalote, né? Um possível alimentador dessa contração volumétrica, tá? Então isso já tem que estar previsto no isopor. Então esse canal de alimentação, canal de respiro, já está, né, dentro desse modelo, já está como um isopor, já está colocado, tá bom? O modelo é recoberto com uma pintura refratária, que constitui uma superfície interna do molde para prevenir a queda dos grãos de areia e para tentar controlar também um pouco essa taxa de saída dos gases. Qual a ideia, então? Já fiz esse bloco de isopor, né? Fiz minha pecinha de isopor ou moldagem por blocos.
a gente pinta isso, tá? Com uma camada bem fina de material refratário, por exemplo, alumina, tá? Forma uma camada fina desse material refratário. E esse material refratário tem uma importância bastante grande, porque essa pecinha de isopor, ela vai ser colocada numa caixa de moldagem, né, numa caixa de fundição de moldagem, e a gente vai colocar areia ao redor dela, tá? Com uma leve só agitação, uma leve compactação, né, para travar esse modelo, para que a gente possa depois vazar o metal líquido por cima, tá bom? Então, o que vai acontecer? A areia, né, ela vai entrar em contato com essa película, né, de pintura que está no isopor, tá? E na hora que eu vou vazar o metal líquido vai entrar, vai consumir esse isopor, e essa camada de pintura ela vai fazer aí uma espécie de fronteira, né, numa interface entre molde de areia, né, que vai ficar, e a minha peça que está sendo formada ali, que no momento inicial líquido, depois solidificada. Tá? Então, qual é a função disso? Qual a importância? Que ela vai criar uma fronteira dessa areia que não está compactada com o metal líquido. Tá? Se for muito pequena, muito fina essa camada, eu tenho ainda um risco dessa areia conseguir infiltrar para dentro do metal líquido e contaminar a superfície dessa peça, né? Ficar uma inclusão de areia na peça, na superfície da peça após a solidificação. E se for muito grande, né, também eu tenho um problema dos gases, tá? Eu posso ter aí uma quantidade de gases muito grande retida que faz com que a porosidade aumente em uma quantidade excessiva nessa peça, tá? Então nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então não dá para ter uma camada muito grande, né, uma camada de pintura grossa, nem tão pouco muito fina, tá? Então existe aí algumas pesquisas, alguns estudos para achar uma camada ideal. Normalmente as pessoas preferem aí adotar camadas mais finas, tá? Do que camadas mais grossas, porque a princípio o problema de porosidade em excesso é pior do que inclusão de areia na superfície, na qual eu consigo, de certa forma, ainda limpar, tá bom? Muito bem, dito isso, pessoal, a gente entra para a confecção dos moldes. O que a gente vai utilizar? Uma areia seca, com alta fluidez, não tem ligante algum, e ela vai ser colocada sobre o modelo. E aí a gente agita, né? Então tem uma caixa, posiciono o meu modelo de isopor já pintado, venho com areia por cima, né? E agito um pouco, movimento um pouco essa caixa para que essa areia que tem uma boa fluidez se junte ali, né? E consiga, de certa forma, inibir que tenha uma movimentação muito grande desse modelo quando eu vazar o metal líquido, tá bom? Então eu não preciso compactar nada, só uma vibração já serve para essa areia fluir, né? Se juntar para que eu tenha uma melhor estabilidade dessa pecinha de isopor, tá bom? E aí eu venho com o vazamento do metal líquido. Eu vou pegar o metal líquido lá do meu forno, né? Do meu forno de bica, meu forno arcoelétrico, meu forno, né, resistivo, enfim. Venho com uma panela com cadinho e vou vazar sobre esse poliestireno expandido. Na verdade, eu não vou vazar sobre o poliestireno, né, em si, mas vazo no canal de poliestireno, no canal de alimentação de poliestireno expandido. O que vai acontecer, né, pessoal? Esse metal líquido ele vai consumindo, né, esse poliestireno expandido, gerando vapor, CO, CO2, né? Esse vapor, esse gás que era o poliestireno, ele precisa ir para algum lugar. Então é importante que essa areia tenha uma boa permeabilidade, que esse molde tenha uma boa permeabilidade, para que esses gases tenham lugar para escapar. Por isso é super importante também a gente ter a presença de um respiro, 2 respiros, dependendo do tamanho da peça, para que esses gases tenham um lugar para escapar e para que ele não fique retido no molde para gerar porosidade. Tá bom? Importantíssimo isso. Bom, então, as características. O processo permite geometrias complexas, é verdade, alta precisão dimensional, ausência de defeitos de linha de partição de moldes. A gente viu que os moldes trabalham com caixa base, caixa tampa, isso faz com que eu tenha uma linha, né, entre a junção dessas caixas. Depois a gente pode tirar por usinagem, mas aqui eu não tenho essa linha, porque eu estou fazendo uma peça inteiriça, né? Ausência de retenção de ar. Veja, ausência de retenção de ar desde que eu tenha previsto esses respiros e também que eu não tenha uma camada muito grossa de pintura, tá bom? Adequação para pequena e grande produção de ferrosos e não ferrosos. Posso trabalhar com peças de meio quilo até 25 quilos.
Paredes com seções de até 3,5 milímetros, um limitante aí, né? Paredes com seções, a espessura da parede até 3,5 milímetros, tá bom? Então essa é a ideia, ó. Aqui tem o meu modelinho de poliestireno, tá? Aqui é o canal de descida, né? O canal de alimentação, também feito de isopor, tá? Vou pegar ele numa caixa, posiciono, ponho areia até onde eu tenho que pôr, né? Jogo areia por cima, tá? Lembrando que isso aqui já está pintado, né, previamente. Bom, jogo areia por cima, agito essa caixa para que a areia se junte aí, né, e estabilize esse modelo, tá? Venho com a placa de fechamento, só para me ajudar, e vaso essa placa de fechamento da caixa, né? Vai ficar com a pontinha aqui em cima do canal de descida, tá? E eu vaso o metal líquido. O metal líquido vai entrando aqui, consumindo esse poliestireno, esse isopor, tá? Consumindo a minha peça, tá bom? Se a areia aí tiver uma boa capacidade, uma boa permeabilidade, os gases vão escapar por essa areia, tá? Mas é importante, aqui não está nesse desenho esquemático, mas é importante ter um respiro para esses gases saírem, tá bom? Depois eu corto o canal, usino o que tiver que usinar, tá? A superfície dessa peça ela vai ter aí uma característica muito próxima da superfície do isopor, né? Então vai ter lá, se você olhar para a superfície, fica aparecendo aí essa geometria, essa rugosidade que tem no isopor, tá bom? Então, na maioria dos casos, é importante ter uma usinagem posterior, tá? A não ser que o aspecto de rugosidade aqui, de superficial, não interesse para o produto, tá bom? Mas a maioria das vezes a gente acaba tendo que usinar. Bom, aqui é a mesma ideia, né? Um eixinho de poliestireno, areia, vaso, o metal líquido vai consumir aqui a nossa pecinha, tá? O modelo de poliestireno, a peça fundida, tá? Bom, essa foi o nosso molde cheio. Basicamente se resume a trabalhar com poliestireno e isopor que é consumido durante o processo de fundição. Outro processo também interessante e relativamente moderno comparativamente aos outros é a moldagem a vácuo. É um processo da década de 70, é um processo que é mais laborioso, preciso de ter um equipamento um pouco mais moderno, mais sofisticado com relação aos outros, tá? Então vamos ver como que funciona isso. O modelo é feito em madeira, plástico ou metal, que é montado numa caixa de moldar oca conectado a uma bomba de vácuo. Então eu vou pegar esse modelo, vou fabricá-lo, né, em partes também, né, normalmente uma parte de baixo, uma parte de cima, bipartido, tá? E ele é montado numa caixa, numa placa, né, que tem alguns furos por baixo, para que eu consiga gerar vácuo posteriormente, tá? Depois, eu vou fazer a confecção dos moldes, né? O modelo é revestido com uma película de plástico, eu aplico o vácuo nessa caixa e aí o plástico vai aderir nisso, tá? Então, como é que funciona? Eu tenho, então, uma placa que tem o molde, que está posicionado já o canal de alimentação, o respiro, o canal de alimentação, se porventura tiver, tá? Eu venho com um filme plástico bem fino por cima, né? Então vem um filme plástico por cima de todo esse molde, né? Da metade dessa peça, e aí eu gero um vácuo. O que vai acontecer? Como essa peça tem essas aberturas, né? Esses furinhos, esse molde, né? Esse plástico, ele vai grudar, né? E vai tomar a forma desse modelo, tá? Por isso tem que ser um plástico bem fino, com uma capacidade bem grande de plasticidade, né? Para que ele possa aí formar, né? Dar o formato desse modelo, tá? Com uma ordem de pressão de meio bar, ou de 5 vezes 10 a terceira kgf por milímetro quadrado. E aí, pessoal, eu venho com a areia seca, de reduzida granulometria, bem fina, e eu coloco, né, que é colocada sobre o modelo revestido com plástico. Então vem uma caixa, né, e aí eu venho com essa areia sobre esse modelo que já está com o plástico lá, porque eu estou gerando vácuo, tá? Essa areia vai ser, então, recoberta também com uma película de plástico. Eu vou fazer o vácuo, né? Então faço o vácuo, que é feito na caixa contendo areia de reduzida compactação, injeto ar no modelo, essa película vai se desprender do modelo constituído do molde, e as partes do molde então são montadas e feita o vazamento, tá? Depois eu faço o vazamento diretamente no molde. Durante esse vazamento,
o ar sob pressão é mantido no interior do molde para evitar o colapso da areia, e aí eu faço o vácuo, tá bom? O ar e gases são retirados do molde pela bomba de vácuo e eu faço a desmoldagem sem precisar quebrar nada, simplesmente voltando o ar, tirando esse vácuo, tá? Então vamos ver como que funciona? Então a areia vai ser uma areia de sílica, né, silicosa ou de zirconitas. Eventualmente posso usar também uma areia derivada aí do cromo, cromitas, né, ou do óxido de cromo. Bem fininha. E aí, para que tem que ser fininha? Para eu ter uma boa capacidade de aglomeração, tá? E ela vai estar sob efeito do vácuo, tá bom? Tem uma prevenção da penetração do metal na areia, tá? Que pode ser feito com uma pintura da cerâmica sobre o filme plástico, posso fazer isso também. E os modelos têm uma alta durabilidade porque eles quase não sofrem erosão na moldagem, né? Um efeito bastante pequeno. Os filmes plásticos são bem finos, de alta deformabilidade, normalmente copolímeros à base de etilacetatos, podendo ser ainda de vinil acetato, tá? Externamente, para recobrir a areia, posso utilizar também um filme de menor custo, como o polietileno, de baixa densidade, e as espessuras aí da ordem de 0,006 milímetros, tá? Vamos ver como funciona antes de terminar aqui? Então, vamos lá. Aqui está um modelo feito de madeira ou de metal, né? E ele é montado nessa caixa que tem poros, tem uns furinhos aqui, tá? Daí o que vai acontecer, pessoal? Eu venho com esse filme plástico fino sobre esse modelo, né? E aí eu abro, né, meu vácuo, tá? Libero aqui, então tem uma bomba de vácuo que está puxando esse ar aqui de dentro, né? E aí o que vai acontecer? Como eu tenho uns furinhos aqui, né, nesse disco, nesse prato, ele vai fazer também que gere um vácuo entre o filme e a peça, entre o modelo, né? E aí esse filme vai recobrir o modelo, tá? Ou seja, ele vai gerar um negativo, que é a forma desse modelo, tá? Então o vácuo está gerando, o filme gruda nesse modelo, né? Formando aí um negativo desse modelo, tá? Essa é a etapa inicial, tá bom? Depois, pessoal, eu venho com uma caixa superior, posiciono essa caixa superior, e aí eu venho com areia silicosa ou a base de cromo, né, alumina, bem fina sobre sobre esse molde, né, sobre esse modelo, desculpa, com esse filme fino, tá bom? Então, porque eu continuo com o vácuo aqui, o filme está grudado no meu modelo, e aí eu venho com areia, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Na hora que essa areia entra aqui em contato com o vácuo, né, que está sendo aqui, ó, então faço uma leve agitação aqui no vácuo, né? Ó, uma leve agitação aqui na areia, tá? E o vácuo está lá, está acontecendo aqui. O que vai acontecer, pessoal? Essa areia que vai entrar em contato aqui, ela vai tomar a forma desse modelo, né, que está com esse filme fino, com esse plástico, tá bom? Depois, pessoal, que eu tenho aí essa forma desse filme fino, o que vai acontecer? Então a areia tomou o formato aqui, tá? Depois disso, eu abro o vácuo da parte superior, tá? O que o vácuo vai fazer aqui? Ele vai fazer com que essa areia, né, se estabilize, então ela vai ter uma forte, né, o grãozinho de areia que está lá dentro, ele está sofrendo um forte efeito aqui desse vácuo, né? Então ele fica tensionado, então todas as partículas aqui estão tensionadas, portanto elas se grudam, né? Um efeito aí sem aglomerante dessas partículas se juntarem com uma alta intensidade. Lógico que tem a ver com a pressão que eu estou utilizando, na verdade com o vácuo, né, que eu estou utilizando, tá? Com essa pressão do vácuo que está sendo exercida ali. Bom, e aí eu faço duas coisas aqui após isso. Então abro o vácuo da parte da caixa superior, né? Então estabilizo essa areia e aí também a cavidade gerado, né? E eu libero o vácuo embaixo. Então o filme plástico que estava aqui agora pode ser retirado, tá? E ficou um negativo agora, né? Na peça, na verdade, na areia, né? Que eu coloquei aqui, tá? Esse vácuo tem que ser mantido o tempo inteiro aqui nesse molde bipartido. Depois eu venho com a junção dos moldes, a parte de baixo e a parte de cima da minha pecinha, com o vácuo mantido nas duas partes, faço o vazamento aqui, ó, metal líquido entra, tá? Toma esse espaço, solidifica.
Após a solidificação, eu libero o vácuo nas duas caixas da minha pecinha bipartida. E aí eu posso fazer desmoldagem. A areia, naturalmente, ela vai se soltar aqui, né? E eu tiro a minha pecinha, corto aqui o canal de alimentação e essa areia, só esperar ela resfriar, né? Diminuir a temperatura dela, eu posso novamente utilizar. Tudo bem? Então, novamente, né? Tem um modelo já com os locais do canal de alimentação, canal de descida, né? O canal de alimentação, descida, respiro, bacia, enfim, tá? Venho com filme fino em cima, né? Venho com filme fino em cima. Gero vácuo, né? O filme vai grudar aqui, né? Vai tomar aí o negativo, né? Dessa forma, desse modelo, tá? Venho com a caixa superior, verto, né? Vaso, né? Ponho, posiciono a areia aqui em cima, tá? Gera uma certa vibração para a areia se acomodar aqui sobre esse plástico filme com o formato do modelo, tá? Gero vácuo na parte superior da caixa para estabilizar essa geometria gerada, tá bom? Subo a caixa, né, com o vácuo acionado para que a areia fique estabilizada. Libero o vácuo da parte inferior do modelo para arrancar o filme, tá? Para que o filme seja liberado em conjunto aí, tá? Tiro o filme, monto as caixas com os dois vácuos acionados, da caixa base e caixa tampa, faço o vazamento. Solidificou, libero os vácuos, a areia se solta, tiro a peça, espero esfriar a areia e posso utilizar novamente, tá bom? E por fim, o último processo, molde congelado, ou processo F7 como conhecido, né? É um processo russo, da década de 1970. E aí, pessoal, é muito parecido com a etapa inicial desse processo, é muito parecido com a areia verde que a gente viu aqui, tá? O que a gente vai fazer? Uma areia, então tem uma areia, algumas adições aí de água ou de algum elemento aglomerante, né? Faço toda a moldagem, técnica de moldagem que a gente já viu, retiro o modelo, então fica a cavidade gerada no molde, né? E aí nessa cavidade eu venho e atuo com nitrogênio líquido, eu congelo o molde, literalmente, né? E aí eu ponho esse molde, se não for fazer o vazamento imediato, numa câmara fria, para que ele mantenha aí uma temperatura bem baixa. Faço o vazamento nesse molde, tá? Que está congelado, ok? Depois é só esperar naturalmente que o molde perca aí, né, a temperatura, tá? Ou na verdade aumente a temperatura, né, para que a areia se solte. E aí eu posso utilizar novamente a areia e eu faço a desmoldagem, tá bom? Então eu vou misturar a areia natural com algo perto de 2 a 6% de água, ou outra possibilidade, areia com de 2 a 8% de argila, mais algo entre 2 e 12% de água. Depende um pouco da areia, né, da granulometria da areia, e também aí das questões do tamanho da peça, né, o tamanho desse molde, tá? A técnica moldagem convencional, como a gente já viu, aplica o nitrogênio líquido no molde, vai endurecer o molde, tá? Que vai aumentar essa coesão, a dureza em si, enfim, né, a dureza, a coesão da areia aumenta consideravelmente com o congelamento. Depois, o colapso da areia ocorre após a formação da espessura do sólido, suficiente para conter o metal. Desmoldagem espontânea, né? Só esperar naturalmente que esse molde que está congelado descongele, tá? E o interessante é que é um processo assim como o molde a vácuo, eu consigo ter 100% da areia recuperável. É claro que o nitrogênio líquido tem um custo, não é barato, né? Então tem um custo relativamente alto, comparativamente com outros processos que a gente já viu, tá? Então, quais são as propriedades do molde, né? Ótimas propriedades mecânicas e comparativamente ele tem uma certa similaridade com o silicato de sódio, então tem características próximas às peças fabricadas por via silicato de sódio. O tempo de bancada pode ser da ordem de 1 hora, o tempo entre moldar, congelar, né, vazar, 1 hora, e pode ser aí um fator limitante, dependendo aí da velocidade que a empresa quer para a fabricação dessas peças, né? Permeabilidade vai depender da granulometria e temperatura de congelamento, tá? A permeabilidade é superior à da areia verde do processo silicato de sódio e de maneira geral a permeabilidade aumenta
Então, ou seja, facilita a saída dos gases com o aumento da temperatura de congelamento, tá? Posso utilizar para ligas ferrosas e não ferrosas. Trabalho com gramas, né, peças que pesam gramas até 80 quilos. E exemplos de liga, liga de alumínio, com temperatura de vazamento da ordem de 600 e 700 graus Celsius. Posso trabalhar com ferro nodular, algo perto de 1400 graus Celsius, bronzes, aço inox, né? Então uma gama bastante grande de metais podem ser utilizados, tá? Os fundidos vão ter boa qualidade superficial, em ligas de baixo ponto de fusão. Penetração de líquido no molde pode ocorrer em casos de liga de alta temperatura de vazamento, então aí tem que tomar um cuidado, né? Então, se a minha liga tem uma alta temperatura de vazamento, pode ser que dê tempo, né, desse metal líquido consumir todo esse nitrogênio, né, e conseguir aí penetrar, infiltrar na areia, tá? Isso seria um problema, tá bom? Então, nesses casos, tem que partir de moldes mais espessos para que eu tenha aí um tempo maior, né, de coesão desse molde, tá? Estrutura isotrópica, né, não ocorre em zonas coquilhadas ou colunares, como a gente já viu, então vai ser tudo isotrópico, tá? Devido aí a essa taxa de resfriamento. Ação isolante do vapor na superfície do fundido, também interessante, né? Então eu tenho vapor ali, entre a interface do molde que está congelado com a peça, está gerando vapor, né? E esse vapor aí gera uma fronteira aqui que pode aí facilitar também a moldagem, que inibe dessa areia entrar em contato com o metal líquido, tá? Bom, e aí, pessoal, para a aula que vem fica faltando será perdida aí o processo CLA, que vão utilizar outros refratários diferentes de areia, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre moldagem, né, por meio aí de areia sem ligantes. E aí a gente se vê numa próxima aula. Se você gostou, já deixa aí o seu curtir. E até breve, pessoal. Forte abraço a todos. A gente se vê. Tchau, tchau.